Honra ao Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver pessoas aqui que ainda não havia visto. Então, vou escutar as questões que vocês têm a me submeter. Questão: como se desenrolam os acontecimentos cósmicos? Se quiser, creio que Maria foi extremamente precisa nesse nível. O derramamento da luz triunitária realiza-se como previsto, agora, e de maneira contínua e permanente. Os seres humanos abertos respondem, a seu modo. Aliás, entre vocês, aqui, há muitos que vejo que têm a coroa da cabeça que está no fogo. Muito bem. E, também, para alguns, a coroa do coração. Pelo momento, o efeito da luz triunitária é extremamente potente nas novas lâmpadas e muitos de vocês têm a bola do nariz que se mexe. Isso não quer dizer que vocês mentem. Isso quer dizer simplesmente que vocês têm o 12º corpo que está ativo e as vibrações que percebem na coroa radiante da cabeça, as sensações vibratórias, são bem reais. Na Terra, como Maria já disse, isso foi anunciado, eu creio, desde que o fogo do céu tocou o fogo da Terra, desde o mês de maio, vocês sabem que há uma alquimia que se produz na Terra, que foi chamada de parto e emissão da Terra. Isto está em curso. Agora, ninguém sabe quando ocorrerá a expulsão, mas Maria lhes disse que o nascimento e a expulsão da nova terra apenas poderá se fazer quando uma massa importante, e a mais importante possível, de seres humanos estiver, como dizer, despertada e alinhada nas novas lâmpadas. E nós esperamos tê-los cada vez mais. Portanto, há, não um freio que é colocado, mas, verdadeiramente, a Terra, e não mais nós, compreendam bem que ajustamos, mas é a consciência da própria Terra que decide o momento oportuno. Mas vocês não estão sem saber, tampouco, que muitas coisas lhes são escondidas. Por exemplo, a expansão da Terra, ou seja, o diâmetro da Terra que se modifica. A modificação, real e objetiva, dos diferentes envelopes da magnetosfera etc., etc. Tudo isso está em andamento, mas, como sabem, há, no curso desse processo de parto, primeiro um fenômeno que lhes anunciou Maria, que é seu anúncio. Em seguida, haverá um segundo fenômeno que é o que foi chamado de modificações gravitacionais da Terra ligados à sua rotação, ligadas ao polo, ligadas a certo número de fatores que foram dados pelos profetas dos tempos modernos e dos tempos antigos. Tudo isso está em curso agora, mas há uma cinética específica que diz a Maria, como aos arcanjos e como a mim, que, agora, é a Terra que decide. Não somos mais nós, não são mais vocês, como humanos, não é a massa humana desperta, que decide, mas, definitivamente, é a própria consciência da Terra que decide o momento preciso em que ela vai dar à luz, em que ela vai expulsar, ela mesma, sua nova dimensão. O que se pode dizer, agora, é que a última etapa é possível, eu diria, a partir do instante em que as últimas chaves metatrônicas sejam reveladas à humanidade, no plano vibratório. Portanto, tudo se desenrola às maravilhas, mas vocês sabem também que este período é especial. Até o presente, nos despertos, nos seres que buscavam a luz, durante os casamentos celestes, predominava a alegria interior. Mas, hoje, a iluminação da luz é tal que é preciso olhar, em si, as últimas poeiras, as últimas sombras e, sobretudo, como disse na última vez, de modo humorístico, não colocá-las sob o tapete, mas varrer definitivamente essas sombras existentes nos seres os mais luminosos. É preciso que tudo se transforme. O que vocês observam, na Terra, hoje, independentemente das manifestações e das modificações geofísicas que lhes são, para a maior parte, escondidas, é sobretudo o desvendamento da caca, não é? O ser humano não pode mais mentir ou, sobretudo, não pode mais mentir ao outro, mas, em breve, não poderá mais, de modo algum, mentir a si mesmo. E isso, eu diria que é um evento essencial que precede tudo o que deve advir nesta dimensão e vocês estão neste período.
o período em que vocês devem se colocar às claras com vocês mesmos, o período em que vocês devem fazer prova do abandono à luz e passar este episódio que os coloca nu, para não mais deixar, em suas estruturas, a menor zona de sombra. É a frase de Cristo que se realiza e que lhes diz para terem sua casa limpa, porque vocês não sabem quando ele iria voltar. Agora, vocês sabem que ele volta. Então, é tempo de terminar a limpeza. Não é a limpeza de primavera, é verdadeiramente a limpeza de todos os milênios. Aí está onde estamos. Mas o impulso final não depende nem do céu, agora, nem de vocês, mas, unicamente, da terra. Obviamente, o impulso da terra depende de vocês, também, mas o movimento final depende unicamente da terra. Questão: essa limpeza supõe simplesmente abandonar-se à luz ou tomar consciência dessas zonas de sombra. Então, caros amigos, os dois vão juntos. Quando você se abandona à luz, as zonas de sombra se iluminam por si, não é? E não é questão de trabalhar sobre esta sombra, que é um trabalho da dualidade. É questão de estar lúcido, estar consciente e estar perfeitamente às claras com si mesmo. Não é questão de negar o que nos habita. Não é questão, tampouco, de culpar-se com relação às últimas coisas que são colocadas na luz. É preciso, simplesmente, acolhê-las e aceitá-las, a fim de que elas transcendam, por intermédio do abandono a esta luz que é a luz, eu os lembro, agora, triunitária, que toca a terra. Portanto, pela vibração da luz, e eu creio que um amigo alongou-se muito ao explicar isso, a ligação entre a consciência e a vibração é formal e é isso que vocês percebem. É importante que a vibração da luz, a vibração de sua consciência, em suas diferentes lâmpadas, nessas novas lâmpadas, permite esse trabalho de purificação e de colocação da luz e de eliminação do que deve ser eliminado, permitindo acolher, em si, o Cristo interior. É isso que está se realizando. Portanto, não é questão de ser indulgente. Não é questão, tampouco, de se sentir culpado, mas é preciso simplesmente ousar se olhar frente a frente. Isso é verdadeiramente muito importante, porque é através desse frente a frente que vocês realizarão a unificação de sua consciência limitada com a consciência da existência, ou a consciência ilimitada, como diz um amigo. Mas tudo segue seu curso. Então, obviamente, e Maria também o disse, há muitos que estão impacientes, porque sentiram a ativação, antes ou durante, mesmo recentemente, com relação aos casamentos celestes, das coroas radiantes, em particular a da cabeça, a sensação do fogo no coração, do fogo do amor. É verdade que, às vezes, sobre a Terra, quando vocês observam com um olhar exterior de sua consciência limitada o que se passa sobre a Terra, não se tem a impressão que as coisas se movem suficientemente rápido, mas elas se movem muito rapidamente. A Confederação Intergaláctica vigia para que não haja interferência no que se joga entre os humanos despertos, aqueles que se despertam e aqueles que se recusam a se despertar. É um problema, agora, entre você e você. Você e você, no interior de você e você, na humanidade. O desvendamento da luz, no mundo limitado, deve se acompanhar por certo número de processos na consciência global e também na consciência coletiva. E é nesta consciência coletiva que certo número de forças astrais ou de egrégoras ligadas às crenças estão ainda de pé na humanidade. Quando essas crenças, ao nível coletivo, caírem, naquele momento não haverá mais obstáculo nenhum para que a Terra viva o que ela tem a viver. Há ainda certo número de crenças mesmo naqueles que se despertam. Então, em minha última vinda neste espaço, nós falamos muito, uns e outros, do papel das crenças, quaisquer que seja, mas há crenças que estão além das crenças individuais, pessoais, do ser humano, há crenças coletivas, e essas crenças coletivas mantêm também uma coesão na matriz. É o que vocês poderiam chamar de egrégoras. Isso mantém as crenças coletivas que vêm se opor à liberação do ser humano. A título individual, vocês podem, obviamente, superar e transcender essas crenças. Mas, coletivamente, é um pouco mais complexo.
Ou seja, qualquer que seja o influxo da luz triunitária, terá um duplo impacto sobre a matriz, se querem, coletivo, que começou a se desagregar, eu os lembro, há mais de um ano. Mas isso faz parte do desvendamento. Portanto, esta matriz coletiva está submissa a crenças, ela é então, de algum modo, nutrida pelos seres humanos que nutrem, literalmente, a matriz e que, portanto, se opõem, sem querer, sem terem consciência, ao estabelecimento do reino da luz e ao parto da terra, mas eles não poderão se opor coletivamente, de maneira duradoura, porque o efeito da luz vibral, da luz triunitária, na terra, é cumulativo e virá um momento em que a balança pesará do lado desta luz vibral e não mais do lado das crenças. Portanto, não é mais um combate no sentido em que vocês o entendem, bem/mal. É verdadeiramente uma oposição que pode existir entre as crenças coletivas e a luz que, ela, não se opõe, mas que, entretanto, reencontra em seu caminho, uma vez que tocou a Terra, certo número de estruturas chamadas crenças que mantiveram a humanidade coletiva dentro de certo número de ilusões que tinham apenas por objetivo não o de mentir, não o de tomar o poder, mas o de nutrir a ilusão, ainda mais. A falsificação se revela. Há, eu creio, nos diferentes países, no mundo, revelações importantes que se fazem. Elas serão cada vez mais importantes, mas provocam também forças de atrito, o que eu chamaria de forças de oposição que, obviamente, alimentam também o fogo do amor. É o atrito que gera esse fogo, mas é preciso, a um determinado momento, que esse fogo se torne suficientemente intenso, na população, para representar uma força de despertar. Naquele momento, a Terra desencadeará sua ascensão ou sua translação, chamem a isso como quiserem. Portanto, vocês estão no período mágico, porque estão verdadeiramente na revelação. E esta revelação tem algo de extraordinário, porque vocês se dão conta, uns e outros, que há duas consciências que se opõem. Não é a consciência do bem e do mal. É a consciência do limitado e da limitação que se opõe à consciência do ilimitado. O ilimitado não se opõe, ele se estabelece, mas o estabelecimento da consciência ilimitada gera forças de resistências que existem através de tudo o que vocês veem na Terra e também tudo o que vocês vivem a título individual. Quem, entre vocês, nesse momento, não tem surtos de raiva, surtos de bicicletas que se põem a girar, como chamei há 2 anos, momentos em que deliram, ou seja, em que tem um mental que vai tentar capturar suas vibrações e os desviam, literalmente, da luz? Isso faz parte da prova da dúvida. Isso faz parte da prova do questionamento, tudo que vocês vivem nesse momento. Isso pode passar por tensões, também, no interior de suas estruturas, com relação às suas próprias escolhas, com relação às suas decisões. Será que estou realmente na luz? Mas, por que não acontece isso? Porque eu duvido por momentos. Tudo isso é o ambiente que tem nesse momento e é neste ambiente coletivo que vocês devem se afirmar cada vez mais em sua alegria interior. E tudo está a caminho, verdadeiramente, se Maria o disse e se nós o dissemos, é a estrita verdade. Vocês percebem bem que as vibrações nas novas lâmpadas apareceram ou se aceleram. Vocês percebem bem que a coroa radiante da cabeça, agora, ativou, mesmo se vocês não conheçam ainda os pontos, os 12 pontos precisos ao redor da cabeça e o ponto central, também. Tudo isso é uma realidade. Então, obviamente, a Terra também gostaria de viver sua coroa radiante da cabeça. Isto está em curso. Agora, é dentro de 1 hora, é dentro de 6 meses, é dentro de 1 ano? Em qual ordem isso vai acontecer? Nós sabemos simplesmente que coisas cada vez mais espantosas, em todos os sentidos do termo, vão se produzir nesta Terra. E essas coisas espantosas são diretamente ligadas à presença da consciência ilimitada, à luz vibral triunitária e ao mundo falsificado, ou à consciência limitada da ilusão luciferiana, se querem. Tudo isso está se revelando, sob seus olhos como em vocês. Questão: por que não há mais manifestações de embarcações nos céus? Isso não permitiria justamente acelerar esse processo de despertar?
Mas, caro amigo, as embarcações são cada vez mais frequentes e cada vez mais frequentemente vistas em seu céu, mas não digo que essas embarcações são necessariamente da luz, digo simplesmente que há embarcações que se manifestam por toda parte, absolutamente por toda parte. Então, não é porque você não a vê, você, que não tenha aparecido. Basta se colocar fora e olhar no ar. É preciso olhar no ar. Portanto, você tem a chance, você tem 2 olhos, portanto, olhe no ar. Você tem também a chance. Você tem uma ferramenta que se chama internet, que é diabólica, que é luciferiana, mas que transmite, também, informações verdadeiras. Portanto, olhe lá. E as embarcações são em número incalculável, mesmo com relação ao ano passado. Olhe o número de esferas de luz que aparecem em seus céus, pequenas esferas, como grandes esferas. Elas são enormes, as aparições, em número. Recorde-se também que, de outro lado, a verdade é a mais importante, ela não está mesmo nas embarcações porque, o que você chama e o que nós chamamos com vocês de translação dimensional, a passagem da consciência limitada para a consciência ilimitada, não se fará jamais no exterior. Vocês ainda têm tendência a crer que vão viver, com o olhar exterior, a luz. Mas não. Absolutamente não. O que o olhar exterior verá é a destruição da Terra. Em contrapartida, esta destruição pelo fogo, se vocês estão no interior de vocês, vocês a viverão como a liberação. Tudo depende de seu olhar. Olhar interior ou olhar exterior. Mas lembre-se que as dimensões, como explicou um amigo, como explicaram os arcanjos, a consciência ilimitada, ela não é para ver, cada vez mais, no exterior, ela é para ver no interior, ela é para ir no interior, e ela é viver no ilimitado. O corpo de estado de ser, vocês o verão face a face, mas é uma expressão, quando se diz vocês o verão não com seus olhos, eis que vocês estarão nele ou no exterior dele. É uma vibração e uma consciência. Não esperem ver seu corpo de estado de ser como algo a quem vai apertar a mão, mesmo se ele possa ser visível, para alguns seres. É antes de tudo, a vibração de suas lâmpadas. É o momento em que vocês mergulham no interior de vocês mesmos, que vocês vivem o samadhi, que vocês vivem a ignição do fogo do coração e que, naquele momento, vocês sabem que podem passar no ilimitado. Por conseguinte, a partir daquele momento, a partir do momento em que tem o anúncio de Maria, mas qual importância que tem uma embarcação que se põe sobre os Champs-Élysées, local parisiense? Aquilo fará um grande ponto de interrogação que favorecerá a subida vibratória. Tudo está aí. Porque vocês têm tendência ainda a imaginar ou a supor que alguém virá salvá-los, que terão uma embarcação que vai lhes fazer cuco, na qual vai subir. Isso seria um cenário catastrófico no caso de evacuação da Terra, mas vocês sabem que estes planos foram amplamente divulgados. Então, se perguntam quando é, mas eu lhes respondo, é imediatamente. Vocês têm a possibilidade, imediatamente, de viver o Samadhi. Têm a possibilidade, imediatamente, de viver o fogo interior, o alinhamento das 3 lareiras. Faltam-lhes 3 chaves metatrônicas que correspondem à função das 3 estrelas de Maria, mas quando as 3 chaves descerem sobre esta terra, durante o período em que vocês estão aí, vocês verão que, naquele momento, podem fazer essa diligência interior para vocês mesmos, imediatamente, mas, então, agora, se esperam algo do exterior para realizar um paraíso sobre esta terra, eu lhes responderia que isso não acontecerá jamais. A solução está dentro de vocês e é dentro de vocês que se encontram as outras dimensões. Eu creio, os arcanjos revelaram, há pouco tempo, que vocês levam e nós levamos todos, em nós, a vibração dos 7 arcanjos, a vibração de Maria e a consciência de Maria, a consciência de Cristo, no interior, no nosso próprio DNA. E é a visão interior, não a astral, a verdadeira visão do coração, da coroa radiante do coração, que se fundiu com a coroa radiante da cabeça, que desencadeia o acesso à sua eternidade.
não são as circunstâncias externas, mesmo se há concordância de certo número de mecanismos externos, tais como os que acabo de desenvolver, e o que se passa dentro de vocês. Mas vocês não terão solução externa, jamais. A solução é interna. Então, é verdade que há seres humanos que vigiam os sinais, mas prestem atenção que os sinais não os afastem de seu ser interior. Se vocês encontraram seu ser interior, não há mais qualquer problema. Se vocês têm a coroa radiante da cabeça que queima, se têm a coroa radiante do coração que queima, se estão no fogo do amor, se o seu triângulo sagrado está desperto, então, façam o que quiserem. Vocês não têm mais o que esperar. Ao limite, se não há mais qualquer zona de sombra, coloquem-se sobre uma cadeira longa e esperem. Questão: sinto-me triste vendo todos esses seres humanos que não estão hoje despertos. Então, aí, caro amigo, isso foi dito muitas vezes, por um amigo, por Sri Aurobindo. Deixe os seres humanos livres. Eles irão para onde os empurra sua consciência e sua criatividade. Se eles recusam a luz e a existência, eles continuarão no mundo dual, mas é a opinião deles. Em nome de que vocês recusariam a alguém a vontade e o desejo de estar na limitação e de ser um carneiro? E concebam também que alguns carneiros são muito felizes, mesmo se não estão numa verdade chamada absoluta. Eles estão na verdade deles. E vocês não poderão censurar nenhuma alma por estar em sua própria verdade. Nós não julgamos jamais. Nós o dissemos desde anos, onde quer que vá cada ser humano, é sua escolha e é sua liberdade. Se ele recusa a liberdade e quer permanecer submisso ao livre-arbítrio e ao karma, que grande bem lhe faça. De qualquer modo, ele voltará à unidade, dado que não há outro caminho, mas se ele deseja prosseguir um caminho de redenção ligado ao karma, ligado à purificação, ligado à atração, mesmo espiritual, para a materialidade, em nome de que se deveria recusar esta liberdade? E você também, em nome de que? O importante não é o despertar, agora, porque chegamos ao extremo limite, mas a tomada de consciência. Não é a mesma coisa. A tomada de consciência é, como foi dito, não há nada que lhes tenha sido escondido que não será revelado. É o Apocalipse, a revelação. A partir daquele momento, em que há a revelação, o grão é semeado e não é seu problema saber quando ele vai germinar. É a melhor ajuda que vocês podem levar ao resto da humanidade, sendo vocês mesmos. É a melhor maneira de servir. Estar no despertar e na vibração. Miguel sempre disse, desde o início dos casamentos celestes, quanto mais vocês estiverem na vibração, mais ajudarão a Terra, mais ajudarão o céu e mais ajudarão seus próprios irmãos e irmãs. Não é lhes pedindo para despertar a algo que eles não podem nem imaginar ou sonhar. E em nome de que vocês os forçarão a se despertar? A luz está aí, inteiramente, agora. E desde 17 de julho o fogo do éter, não o fogo da Terra, está presente e onipresente em todas as estruturas de vida do planeta. Que fazer se os seres humanos não querem se despertar? Absolutamente nada. Não vamos forçá-los a se despertar. Sua consciência é voltada para outra coisa que o despertar. Ela é voltada para, talvez, a beleza. Há pessoas que são apenas negativas ou maldosas. O importante, lembrem-se o que eu disse, as forças de resistência humana são vencidas, mas, agora, a coletividade, dentro de suas crenças, pode ainda ser um obstáculo. Portanto, quanto mais vocês subirem na vibração, vocês mesmos, mais irão, sem lutar, simplesmente pelo efeito de subir na vibração, irão permitir a esta crença coletiva, a esta egrégora coletiva, que não existe mais no astral, eu os lembro, existe sobretudo no mental. Questão: a passagem da cruz poderá representar, coletivamente, uma real subida vibratória ou um real alinhamento vibratório? Perfeitamente, mas este alinhamento vibratório lhes cabe viver, individualmente. Coletivamente, é o ponto de interrogação.
E durante este período, efetivamente, que vai se estender entre a cruz cósmica de 7 de agosto e o final de agosto, vocês assistirão à gênese de seu futuro, não o futuro na ascensão, mas o futuro do desenrolar dos eventos históricos desta Terra, em sua dimensão falsificada. Quer dizer que vai se construir, como dizer, o cenário final, mas o cenário final exterior, porque o cenário final será sempre, para vocês, interior. É o acesso à sua existência. Estejam também muito atentos às suas próprias vibrações. O que é que vibra em vocês? Nada, absolutamente. Algumas lâmpadas. Alguns chakras. Alguns circuitos energéticos. Porque o que vocês viverão como vibrações, a partir de hoje, vai condicionar seu próprio futuro nos universos. Aí, o que vocês vivem, agora, vai defini-los e desenhar-lhes o caminho que vão tomar. E o caminho que vão tomar não é aquele que querem. O caminho que vão tomar é aquele que será ditado por sua própria vibração e unicamente isso. Não é porque vocês dizem eu quero ir ao céu que vocês irão ao céu. Não é porque vocês dizem eu quero permanecer na Terra, nesta dimensão que vocês necessariamente irão permanecer nesta dimensão. Tudo é questão de vibração e de consciência. Quanto mais sua vibração e sua consciência se elevam, mais vocês têm possibilidades e facilidades para irem para sua existência, quer queiram ou não. Tudo é gerido pela vibração. E as vibrações que vocês percebem, agora, comigo, e que vão perceber durante este período, vão realmente ditar seu futuro. Vocês veem que o período é não somente essencial, importante, capital. Os eventos exteriores apenas seguirão ou acompanharão isso, ou precederão isso. Aí está a única porta de saída. Questão: como fazer irradiar melhor a presença da fonte, em cada um de nós? Não julgar, não criticar, não dizer palavras ásperas, não como eu, ser humilde e simples, mas tudo isso lhes foi amplamente dito. Mas o mais importante é, assim mesmo, a consciência que vocês têm, vocês mesmos, a lucidez que vocês colocam em sua atitude para não julgar, para não condenar e para manter o nível vibratório, custe o que custar, independentemente das imundícies desse mundo. Mas sua consciência deve estar em acordo com esses princípios. Humildade, simplicidade. Isso é verdadeiramente o mais importante. E, sobretudo, pode-se falar do abandono à luz, pode-se dizer, também, da não resistência à luz. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Então, caros amigos, vou desejar-lhes uma boa noite. Até muito breve.